bonita, boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu estou chegando até vocês para poder participar mais dessa live, para poder ajudar, orientar vocês naquilo que vocês têm que saber ou querem saber, desde que eu também saiba, né? Para poder responder para todos vocês, tá? Então, hoje o assunto é a mediunidade em desequilíbrio. Em primeiro lugar, é preciso saber o que é a mediunidade. A mediunidade, ela é um canal, né, um canal entre nós e a dimensão espiritual. Muitas pessoas perguntam, todas as pessoas possuem mediunidade? A minha resposta é sim. Toda a humanidade possui mediunidade, independente de crença, né? Independente de qualquer coisa, né? de religião, ela possui mediunidade. E cada um tem uma maneira de expressar essa mediunidade, né? Então, as pessoas precisam saber, né, sobre como expressar essa mediunidade. Porque a mediunidade é um dom maravilhoso que Deus deu, é uma oportunidade que as pessoas têm para poder resgatar todos os erros do passado, as falhas, não erro, as falhas do passado. Então, a mediunidade é uma bênção que a pessoa tem, desde que ela seja equilibrada. Né, Samuel? Olá, boa noite a todos. Com imenso prazer que chegamos até todos o pessoal, né? Temos a Jacinete, boa noite, Jacinete. Quem mais está hoje online por aqui? Reinaldo, boa noite, Reinaldo. Patrícia Nardi, Rafael. Pessoal, boa noite para todos vocês. É um prazer imenso chegar até vocês e poder esclarecer um pouco de algo tão importante e tão significativo na vida das pessoas, que é justamente o potencial mediúnico. Eu às vezes sinto muito a minha vida, porque quando a gente vem de outro país, de outra religião, né, fala de mediunidade, causa um certo medo, um certo receio. E hoje teremos a oportunidade, estamos com a Dora, né, mestra e dirigente do movimento, orientadora espiritual, né? E eu sei que você, Dora, vai conseguir esclarecer muitas coisas referente ao que é a mediunidade, ao que a gente vivencia na espiritualidade. Eu sempre falo para as pessoas que a mediunidade é o que dá sentido à vida. O desenvolvimento do potencial mediúnico é o que dá o ritmo a nosso viver. Dora, o que você me diz? Realmente, Samuel, é o que ajuda. A intenção de Deus, quando Ele colocou a mediunidade em cada ser humano criado, foi justamente para isto, para corrigirmos os erros do passado, né? E poder ajudar aos nossos semelhantes.
Tanto é que tem uma lei de Deus, que a Torá fala, que é para fazer o bem a toda a humanidade. É a primeira lei de Deus, né? Ao seu semelhante. Então, como que a pessoa poderia fazer isso, né? Então, Deus colocou essa ferramenta mais que é a mediunidade para que todos tenham condições, né, de ajudar a todos da melhor maneira possível. Então, a mediunidade, ela pode ser de luz, que é a mediunidade equilibrada, a mediunidade desenvolvida corretamente, né? Dentro de um local calmo, tranquilo. Ou pode ser também uma mediunidade em que a pessoa pode atrair espíritos obsessores, ou zombeteiros também, né? Então, quando atrai espíritos obsessores, a mediunidade se torna tipo agressiva, se torna uma mediunidade completamente desequilibrada, a pessoa começa a gritar, a pessoa começa a se machucar, tem pessoas que chegam até se machucar, né? Tudo isso é mediunidade em desequilíbrio. Então, o que precisa fazer? Essa mediunidade precisa ser equilibrada. É importante a mediunidade ser equilibrada. A pessoa desenvolver a mediunidade sem se preocupar com mais nada, deixar a energia fluir. Quando a pessoa está no desenvolvimento mediúnico, é importante deixar a energia fluir, fechar os olhos e deixar-se levar por essa energia boa, que são as energias dos espíritos de luz, né? É importante. O desenvolvimento, quando a gente desenvolve, quando está no início do desenvolvimento mediúnico, né? Quando a gente inicia um tratamento, né? Sempre existe essa grande confusão, essa grande dúvida, não sei se é a palavra certa, que eu consiga usar, fica aquele, o que vai acontecer, o que eu vou sentir, como que vai Ou ser. então, às vezes, a pessoa pensa que é ela mesma, né? Exatamente, isso é muito comum, isso, que a pessoa pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Isso é sou eu que estou inventando. Até poder confiar totalmente na ação desse espírito de luz. Eu lembro sempre, quando eu iniciei o meu desenvolvimento mediúnico, quando o mestre orientava, né? Que a importância do local onde a gente deve desenvolver para incorporar esse espírito. Ele sempre deixava muito claro, na época, falava assim para mim, para o pessoal que participava, né, que a mediunidade tem que ser desenvolvida em um lugar, em um local onde seus espíritos de luz possam trabalhar, ou seja, em um templo. Não é bom desenvolver o potencial mediúnico e depois ficar recebendo os mentores fora do espaço do templo. Ele sempre, e por isso que eu quero passar isso muito para as pessoas, porque quando a gente desenvolve a mediunidade e começa a ter... se torna perigoso também. Exatamente. E a gente tem aquele animismo de querer receber a entidade toda hora. É tão bom receber essa entidade que a gente quer receber toda hora. E às vezes a gente comete erros muito graves. Por exemplo, receber em casa ou na casa de um amigo ou em outro local que não seja o templo, o local apropriado para receber. Porque assim, eu quero deixar isso bem claro, porque para mim foi um ensinamento muito forte de que assim, eu nunca recebi o meu guia, meu mentor, meu mestre fora do templo. Eu nunca recebi meu mestre na minha casa.
Eu nunca recebi o mestre fora de outro local que não seja o templo, né? Então, assim, por que que assim eu estou chamando a isso? Por que que eu estou trazendo isso à tona? Espírito obsessor é uma consciência que tem conhecimento, que tem sabedoria. Espírito obsessor, quando a gente trabalha a espiritualidade e começa a receber espíritos fora do local próprio, vem espírito obsessor mistificador. Ou seja, se faz passar por uma entidade, fala bonito, fala coisas boas, mas não é um espírito de luz. Os espíritos de luz somente trabalham no local que preparado, seria no templo, no local que é que é preparado, preparado. que é preparado. Eu sempre eu quero deixar também uma coisa, um absurdo, um tremendo absurdo que eu vi, que, por exemplo, a pessoa estava no trânsito e, claro, estressado pelo trânsito, disse, eu vou receber meu mentor para me descarregar aqui no trânsito. Desculpa, gente. Isso é, primeiro de tudo, os mentores não estão à nossa disposição. E muito menos em um local no trânsito. Isso é um absurdo. Tá? Então, assim, pessoas brincam com algo tão lindo, algo tão maravilhoso, algo tão puro, que é justamente a incorporação. Vou deixar você, amor, falar, Isso é porque eu verdade. falo demais. Não, isso Eu falo é demais. verdade, Samuel. As pessoas, às vezes, gostam de brincar. E tem uma coisa, eu sei, sempre o mestre me falava que aqui no nosso plano terreno tem muito mais espírito, né? Muito mais espírito desencarnado rodando do que espírito, do que pessoas encarnadas, viu? Então, a pessoa precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado ao receber espírito, precisa ser um lugar preparado, tá? Um lugar preparado para poder receber essa entidade, receber a sua entidade de luz, né? Para poder ajudar as pessoas. Aí é uma boa mediunidade. Agora, a mediunidade em desequilíbrio, eu já vi muitas mediunidades em desequilíbrio. A pessoa se joga no chão, se rola no chão, começa a se arranhar, sabe? Às vezes até tiram as roupas, sabe? Puxa a roupa, fazem aquela confusão. Mas o que é isso? Isso é o desequilíbrio mediúnico que faz isso. É o medo, a pessoa começa a ter, porque a mediunidade, ela começa também no mental para o emocional. E do emocional vai para o mental também, a energia. Então, às vezes, a pessoa confunde essa energia, né? Confunde essa energia e causa essa mediunidade com desequilíbrio. Justamente porque também, às vezes, está desequilibrada a vibração. Às vezes, abaixou a sua própria vibração. Então, ela começa a receber espíritos baixos também. Espíritos que estão aqui no nosso plano. Aqui no plano. Então, são espíritos, alguns vão em busca de luz, mas não vão encontrar luz assim, né? Precisam ser sempre doutrinados, não é assim. Outros já não, já fazem de maldade, de gozação, de brincadeiras, né? Tem espíritos zombeteiros, obsessores, que fazem brincadeira com o médium, né? Então, precisa tomar cuidado. Por quê? A mediunidade, gente, toda mediunidade não é igual.
A mediunidade, o mestre fala, que é como os dedos da mão. Nenhum dedo é igual. E é a mesma coisa a mediunidade. Mesmo às vezes a pessoa diz assim, ah, a minha mediunidade é semiconsciente, a de fulano, do meu irmão, é semiconsciente, só que às vezes não é igual. Não é igual, né? Depende muito, o médium depende da vibração que recebe do mentor, que consegue receber do mentor, tá? Então, por isso que precisa preparar o corpo também, né? Precisa verificar a alimentação, precisa verificar as bebidas, não beber nada alcoólico no dia, não usar nenhum tipo de droga, né? Para poder incorporar uma entidade de luz e pegar o máximo da vibração. Então, o que acontece? Às vezes, numa corrente mediúnica, você vê um médium trabalhando divinamente, o mentor está bem próximo dele. Já em outro, o mentor está mais afastado. Outro, então, está com o mentor bem longe. Por quê? Porque é a vibração que o médium recebe do espírito, do mentor dele. Se ele não está bem preparado, ele não vai receber a maioria da vibração. Então, é importante a pessoa, na hora, se conectar com o mentor. O que eu noto, às vezes, é que a pessoa, às vezes, está com o mentor e está olhando para o lado. Então, logicamente, não vai receber. O mentor, quando vê que o médium não está conectado com ele, ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Então, o que é importante? O médium tem que se conectar, fechar os olhos e deixar a energia do mentor fluir. Eu tenho certeza que aí todos vão receber boas energias, a maioria vão receber uma grande evolução espiritual do próprio mentor de vocês. Então, é importante a pessoa saber que toda mediunidade precisa ser equilibrada. Por isso que precisa haver o desenvolvimento mediúnico. Mesmo aqueles médios que já recebem todos os mentores, todas as linhas, precisam passar por sessões de desobsessões também e precisam também fazer a sua limpeza espiritual e interior. Ok? Eu sempre falo para as pessoas que toda mediunidade, que nem toda mediunidade é igual, como você acabou de falar. Mas o mais importante, quando a gente inicia, o que decide assumir esse compromisso, que é um compromisso que faz muito bem, quando assumimos o compromisso de trabalhar em prol da humanidade. Recibir os espíritos de luz, desenvolver o potencial mediúnico, é trabalhar em prol da humanidade, em prol das pessoas que necessitam. O mais bonito, às vezes, a gente trabalha, né, como atende as pessoas, eu como toda a corrente que está lá, e me diz, oi, senhor Samuel, muito obrigado, me ajudou tanto, não, sabe? Não sou eu, é o mentor. Mas o fato da gente falar, receber um agradecimento, de poder ter sido um pequeno grão de areia na mão dos grandes espíritos de luz, que
eles puderam ajudar uma pessoa por intermédio da nossa energia. Isso é eu considero isso uma grandeza tão grande de a gente poder ser parte de algo tão bonito como que é a espiritualidade, o conhecimento, a paz, a tranquilidade que esses espíritos passam para a gente, que deixam a gente assim tão satisfeito, tão satisfeito. Quando a gente vai cumprir a missão, às vezes a gente tem tantos problemas do dia a dia, tantas situações difíceis, e a gente vai lá, recebe o Espírito, recebe aquele Espírito de luz, aquele mestre, aquele caboclo, aquele preto velho, e passa, ajuda alguém, ajuda uma pessoa, passa uma informação gostosa, uma calma, vai sair, dar tudo certo. Eu me sinto assim privilegiado de poder participar dessa corrente. Eu quero que estou passando isso para vocês, porque se tem alguém aí que está com medo, com receio, com insegurança, eu vou ter que, primeira coisa que a pessoa fala, eu vou ter que incorporar o resto da minha vida, vou ter que estar preso a isso. Olha, gente, eu estou há 20 e poucos anos e eu não estou preso a nada. Pelo contrário, eu tenho vida normal, eu passeio normal, eu viajo, eu trabalho com os espíritos de luz. É muito gratificante, é muito bom. É muito bom por quê? Porque eles nos fazem bem. Eles nos deixam uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia interna que não tem explicação. O espírito que incorpora deixa a gente cansado. Não deixa a gente cansado porque a gente incorpora. Bom, eu trabalho pelo menos 3 horas incorporado, no mínimo 3 horas incorporado. Dora, você trabalha muito mais incorporada. E a gente depois, às vezes, de um atendimento, estou contando um pouco nossa vida, porque para que vocês entendam que a gente é lindo, é gostoso trabalhar com isso, com os espíritos de luz. A gente atende as pessoas e depois a gente vai jantar num restaurante, a gente vai ter vida normal, compreende? Então, o fato da gente incorporar essas entidades fazem com que a gente sinta algo dentro da gente que não tem uma explicação. Às vezes eu falo assim, é como o amor. Como que a gente define a palavra, o sentimento amor? Não tem uma definição. Não existe uma definição da palavra. A gente sente. E ponto. A incorporação, a gente é tão sublime, é tão maravilhoso que assim, se você que está ouvindo a nossa live, se você está ouvindo e se tem alguma dúvida, eu sempre falo, dá uma oportunidade para a tua vida. Dá uma oportunidade porque eu sei que os espíritos de luz, vou repetir novamente, tá? Espíritos de luz, tá? Eu não aceito esse receber em casa, receber em todo que lugar, porque eu sei que não é espírito de luz. No espírito de luz não vem em qualquer lugar. Espírito de luz tem o seu lugar certo. A vibração que esses espíritos têm é tão elevada que para incorporar eles precisam de ser a vibração deles. Imagina, ainda vai incorporar em qualquer lugar, tá? E como a Karen fala, o fato da gente estar incorporado não significa que a gente está blindado de tudo. Somos intocáveis. Não, a gente tem uma vida normal, nós temos uma vida comum. Bom, a energia, eu quero que a pessoa entenda que é muito bom trabalhar com o desenvolver um potencial mediúnico. A tranquilidade, a paz que esses espíritos passam é muito grande, é muito gostoso. Vamos verificar também, Samuel, se alguém tem alguma dúvida
quer fazer alguma pergunta, nós estamos aqui, eu estou aqui para responder as perguntas e as dúvidas, como eu falei, né? Que eu quero que todos que tenham dúvidas sejam esclarecidos, que é o importante, né? É muito importante isso, porque o mestre, ele sempre fala, é importante esclarecer, orientar as pessoas, né? Então, vamos ver. O pessoal não está falando muito. Acho que o pessoal está só ouvindo. Por favor. É isso. Então, é que a pessoa se empolga na hora que fala dos mentores, porque é muito bom a incorporação. A mesma coisa dentro de uma igreja, um exemplo. Eu sei porque quando eu era pequena, eu ia com a minha avó na igreja de crente e eu via aquelas manifestações, aquelas gritarias, e eu sentia medo. E com algumas pessoas, não. Por quê? Aquilo é um tipo de incorporação, só que uns incorporam os espíritos bons, outros têm tendência de incorporar espíritos ruins também. Então, a incorporação, a mediunidade em desequilíbrio, como eu falo, qualquer mediunidade precisa ser equilibrada. Equilibrada por pessoas que entendam, pessoas que estão preparadas para isso. Isso que é importante. Dora, a Cris, olá Cris, tudo bem? Um beijo para você, para o Tutucinho, para a Aurora e um abraço para o Bruno. Tá? A Cris pergunta assim, quando uma pessoa vive com outra que tenha a mediunidade em desequilíbrio, mas ela não quer desenvolver e está fazendo mal para todos ao redor, o que pode ser feito? Olha, aí é a decisão, é o livre-arbítrio da pessoa, porque quando Deus colocou a nossa mediunidade, colocou a mediunidade, os potenciais em cada um de nós, ele também colocou o livre-arbítrio. Então, aí a pessoa precisa, vai orientando, né? Vai orientando a pessoa, para a pessoa poder um dia desenvolver. Porque quando chega a hora, vai acabar desenvolvendo a mediunidade. Viu? Quando chega a hora, não tem como escapar. Porque senão a mediunidade realmente começa a ficar desequilibrada. A pessoa começa a ficar nervosa, a pessoa não consegue arrumar namorado, nada dá certo na vida, né? Começa a piorar tudo. E às vezes até doença também. Começa a adquirir até doença. Eu acho assim que o fato da pessoa não querer desenvolver a mediunidade porque como que eu vejo a mediunidade? É um compromisso espiritual que nós fizemos antes de reencarnarmos. Quando a gente não aceita o desenvolvimento da mediunidade, normalmente a gente passa por alguns sofrimentos, como a Dora falou agora, né? Eu também brinco às vezes que a mediunidade, quando a gente está no caminho na nossa vida e a gente se desvia por N situações do nosso plano, do nosso compromisso espiritual, eu sempre brinco que acende uma luzinha, Deus acende uma luzinha e traz a gente para conhecer a espiritualidade, porque Deus dá oportunidade a todo mundo. Aí depende de nosso orgulho, de nosso ego, se nós queremos desenvolver, não, esse assunto de incorporação eu não aceito, eu não gosto, tenho medo. Não, ele tem medo, não gosta, por quê? Porque ou foi em algum lugar que se trabalhava errado, ou senão eu convido a pessoa a vir no movimento e ver como se desenvolve, como é gostoso trabalhar com os espíritos de luz. Porque assim... Importante, viu? Desculpa cortar. Fica à vontade, fica à vontade. O importante é, o médio diz assim, a pessoa diz, mas como que eu vou equilibrar? Que nem tem
uma família uruguaia que falou comigo, como que eu vou equilibrar a minha mediunidade? Passando por sessões de bis ou bissessões. Todos os médios precisam passar. Até os desenvolvidos também passam. Devem passar também. Porque há necessidade, sempre tem algo negativo ao redor. Então, é importante, né, se ver livre disto. E para se ver livre, nada melhor como passar por sessões de desobsessões. É mais ou menos. Por exemplo, aqui tem a Érica, que está perguntando assim: quando a criança vê coisas, tem pesadelo e medo, o que fazer? Aí quando a pessoa Isso. é criança e tem pesadelo, medo, é passar por sessões de desobsessão, não tem outro caminho. Porque E colocar na corrente precisa mediúnica. equilibrar. E também pode colocar, olha, outra coisa, mediunidade, gente, não tem idade, viu? Que tem muitos lugares aí que diz assim, você já está muito idosa, você já está muito idoso para desenvolver a sua mediunidade. Não, você é muito criança, não. A mediunidade pode ser desenvolvida em qualquer momento, desde que seja aquela mediunidade que para desenvolver não roda ninguém, né? Não devem rodar. O mentor deve vir de modo calmo, tranquilo, né? Sem precisar rodar ou forçar. É importante o rodar, sempre induz a pessoa a cair, a passar mal, a vomitar e fazer uma série Se de coisas. machucar, Se machuca, né? Porque Então, aí assim, pode até entrar espírito obsessor, viu? Pode entrar espíritos zombeteiros, podem entrar também. Então precisa tomar cuidado, né? Não rodar. o que eu entendo que assim tem que ser algo natural, por isso que não podemos estar sobre efeitos de algum tipo de drogas, por exemplo, álcool, beber bebidas alcoólicas, tomar alguma droga, alguma alucinógeno, alguma coisa. O desenvolvimento do potencial mediúnico tem que ser de maneira natural. Natural. Se a pessoa quer beber alguma coisa, beba um chá de erva cidreira. Acabou. O chá de erva doce, acabou. Isso não vai prejudicar ninguém. Vai ajudar ainda. A incorporação de quem está. Deixa eu ver se eu entendo a pergunta da Kel. A incorporação de quem está no olhar de fora tem a ideia, por assim dizer, de forma crua, que o mentor entra no corpo dela e toma conta. E o primeiro pensamento que vem na cabeça, e o primeiro pensamento que vem na cabeça quando se desconhece. Não estou entendendo exatamente. A incorporação de quem está no olhar de fora. O espírito ele entra na vibração do médium, né? Ele entra sempre na vibração do médium. Eu não sei se também pode ser se, por exemplo, eu vejo o teu caso, Dora. Por exemplo, o teu caso é uma incorporação totalmente inconsciente, né? Eu acompanho, né? Estou do seu lado 24 horas praticamente, né? Então, assim, eu vejo quando você desincorpora que você fica em um estado minha linha aqui, né? Eu demoro para voltar. Eu posso Exatamente. até falar, Então, assim, conversar, mas eu demoro para voltar. outras coisas que a gente vê, nota que você não sabe as informações que a entidade passa, que o mestre passa para todo mundo. A gente conta para você o que acontece. O que acontece comigo, por exemplo, que eu, no decorrer do tempo, quando eu comecei a desenvolver minha mediunidade, eu lembrava de tudo. Até lembrava de tudo. Com o decorrer do tempo e você começa
a trabalhar, a incorporar, a trabalhar, a incorporar, o mentor incorpora a tua mente, ou se me corrige, Dora, a gente passa a esquecer, fica um flash. Não Por lembra, exemplo, a pessoa não lembra totalmente. então, eu não sei se é isso que você está querendo. A pessoa de fora, cada incorporação, por exemplo, tem É gente que solta o corpo. diferente, é como eu falei, cada incorporação é diferente. Por exemplo, tem a pessoa que solta o corpo e se chacoalha. Tem pessoas que não, elas fazem um movimento, só a incorporação. Agora, existe sim uma manifestação física no médium. Existe. Por exemplo, um preto velho dificilmente caminha direito, o caboclo é mais rude, mais forte, mais firme. Eu Isso. sinto, né? Estou O mestre, por lembrando de exemplo, um caso, eu estou lembrando de um caso, por isso que eu dei risada. por exemplo, eu trabalho com dois mestres. Eu trabalho com o mestre Kutumi e o mestre Oromasi. A incorporação do mestre Kutumi, quando ele incorpora, é algo sutil, algo, vou tentar explicar para você o meu sentimento. É algo que eu sinto que passa uma bonança, uma tranquilidade. O fato do mestre Oromasi incorporar, ele é mais forte, mais firme, mais eu não estou achando a palavra certa. São os tipos de incorporação, como que uma entidade, como que a gente sente a incorporação de entidade. A gente sente de diferentes maneiras. Cada pessoa tem uma maneira de incorporar, cada pessoa tem opa, peraí, que aqui eu estou falando, o assunto de desenvolvimento, você entende, aprender que uma conexão é uma incorporação de maneira que se imagina. Que não estamos comunicando. Mas assim, voltando a cada, por exemplo, o caboclo, quando um caboclo incorpora, a gente se sente mais pesado, mais tronco seria, mais duro, mais... desculpa, meu português é terrível, né? Então, estou tentando passar para vocês a maneira de que a gente sente, o sentimento que a gente tem no nosso corpo. Por exemplo, tem um caboclo, por exemplo, tem o meu caboclo que não fala. Ele não fala, não dá para entender. E tem outro caboclo que fala direito. Ah, mas isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, é coisa da minha boca que não consigo movimentar. Isso para mim é incorporação. Como que acontece isso? Venha desenvolver, venha sentir, venha conhecer, dá uma oportunidade, gente, é maravilha, é muito legal, é muito bom, gente, é muito bom a gente trabalhar com esses espíritos, conhecer quem são os espíritos. Se fala muita coisa errada Claro, sobre a incorporação, sobre o desenvolvimento do potencial, a se fala gente é muita muito besteira. combatidos, a gente é muito combatida, mas de maneira injusta, né? As outras religiões, tem religião que não aceita, e em compensação nós aceitamos todas as religiões, né? A Kel disse assim, no começo é medo, no desenvolvimento é pura conexão. Realmente, aquela pessoa que não que tem medo. O medo pode ser por causa de vidas passadas, né? A gente vem às vezes com de vidas passadas, a gente tem medo. A gente tem um medo, não tem um medo que aconteça alguma coisa. Pode ser coisa de vidas passadas, pode ser informações que a gente recebeu no 10 minutos, Karen. Tá bom, Karen. Temos 10 minutos, Dora, para falar. Tá. Então, eu não di um beijo nem Assunto para de Karen. mediunidade, assunto de mediunidade, uma live de 10 horas você não consegue explicar. É difícil, porque a gente, para aprender, fica a vida toda para aprender a mediunidade. Então, como eu te falo, que no início, eu concordo que pode ser um pouco de medo, tá? Um pouco de medo até você começar a sentir. Mas no desenvolvimento é pura conexão, e realmente é pura conexão. É a vibração que a gente cria com nossos mentores, a nossa,
nossa parceria, vamos chamémosle uma parceria, né? Quem somos nós para ser parceiros? Eu me sinto tão, o mestre é tão grande, tão maravilhoso que quem sou eu, né? Mas é muito bom a gente. Bom, gente, estou falando de mim. Olha, o mentor, a Kátia, que nem a Kátia é uma missionária. O mentor, para você saber que é o mentor, você tem que deixar a energia fluir dentro de você. Você vai sentir alguma coisa diferente. Por quê? No seu caso, então, a tua mediunidade começa na mente e vai para o corpo emocional depois. Quando chega no corpo emocional, é que você vai sentir. Você vai sentir, não sou eu. Eu sinto que tem alguma presença, alguma força dentro de mim. Kátia, um conselho que eu te dou. Fecha os olhos e deixa fluir. Fecha os olhos, esquece, esvazia tua mente e fecha os olhos e deixa fluir. Você vai ver, isso aconteceu comigo. Quando iniciei, nossa, eu tinha medo, né? Aí, peraí, estou falando coisa que não tem nada a ver do meu cotidiano, do meu dia a dia, conhecimento que eu não tenho conhecimento dessas coisas. O que eu estou falando? Aí entra o conflito da minha cabeça, entendeu? Por isso que fecha os olhos, deixa fluir, deixa acontecer. Não se preocupe, porque quando está tendo desenvolvimento lá na instituição, a entidade que está comandando, seu mestre, seu caboclo, quem for, está de olho, está verificando e nada acontece. Você não vai cair no chão, você não se vai se machucar, você não vai acontecer nada disso, porque estamos cuidando de vocês. Estão cuidando de vocês. Entendeu? Deixa fluir, tá? É muito gostoso a gente trabalhar com esses espíritos. É muito gostoso porque a gente podemos ajudar as pessoas e a gente ser um pequeno instrumento nesses grandes espíritos, grandes entidades. Mas muitas vezes me perguntam, mas seu Samuel, o meu é um caboclo. O senhor fala que gente, nunca julgue um espírito. É um caboclo? É um caboclo. Vocês não têm nem ideia quem possa ser esse caboclo, tá? Pode ser um mestre ascensionado, como eu já conheço, tá? E vem como caboclo. Qual o problema? Eles não têm esse negócio de... Eles não têm, nós temos. Não, eu não posso fazer isso. Eles são espíritos evoluídos. Tá bom, Karen, não sei como que estamos no horário, porque eu estou perdido aqui. Olha, que nem uma vez eu Cíntia, minha filha, entrou. Uma vez eu perguntei para o mestre uma coisa. Eu falei, mestre, como é que a gente pode evoluir espiritualmente? Ele disse assim, cabe ao médium sempre iluminar o canal mediúnico dele. Iluminar com o quê? Com bons pensamentos, com boa vontade, com dedicação, né? E com responsabilidade também, não recebendo entidades fora para não sujar a sua energia e não vibrar negativamente, né? Procurar desenvolver em local realmente que tenha pessoa preparada para isso, tá? Local preparado. Eu e é o importante. Eu fico feliz que temos a presença de uma pessoa, a Cíntia de Rio Cuarto, província de Córdoba, República Argentina, tá? Llegamos à Argentina, hija, um beijo grande, que Deus te bendiga, tá? A vos e a tu família. Tá? Isso é muito bom. Inclusive, nós temos bastante pessoas de outros locais também. Isso é muito bom, porque é sinal que nós estamos levando a verdade. A verdade é a incorporação, gente. É através da mediunidade, do desenvolvimento, do potencial que Deus colocou dentro de cada um.
é que nós vamos cumprir a missão de ajudar o próximo, tá, gente? Ok. Bom, Terminou, Dora, não? já estamos no limite, Dora. Ah, Pessoal, eu me despeço de vocês. Estamos à disposição. Procurem nossa instituição para você se esclarecer. Se está com problema, eu nunca me esqueço do que o mestre Saint Germain falou para mim. Existe uma solução divina para todos os problemas, né? E eu acredito nisso e eu deixo essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo a todos e nos encontramos na próxima live. Tchau, viu, até gente? mais. Para todos vocês, né? Tudo de bom, força e energia. E eu vou terminar como eu termino o meu programa na Mundial. Eu digo assim, como o meu mestre me ensinou, que todos fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e meu muito obrigada a todos. E eu amo vocês.